galera, hoje vamos de vídeo aula aí falando sobre as eras e estruturas geológicas da Terra. Nesse conteúdo falaremos sobre a geologia, um pouco sobre a formação da Terra, as eras do tempo geológico, né, a escala do tempo geológico e a estrutura da Terra, beleza? Bom, o que é geologia? A geologia é a ciência responsável por estudar a constituição, a estrutura, a formação e as mudanças que ocorrem na litosfera, no caso a crosta terrestre, beleza? A geologia então estuda fenômenos como terremoto, vulcanismo, movimento das placas tectônicas, que é o chamado tectonismo. Quem trabalha com a geologia, no caso, é o geólogo. A palavra geologia vem do grego, que significa estudo da terra, beleza? E o geólogo então é a pessoa que trabalha com a geologia. Vamos lá então? Para nós entrarmos nesse assunto, né, nós vamos falar sobre esse assunto da formação da Terra, que está relacionado com a questão da geologia. Então eu coloquei aqui para vocês verem uma comparação entre a idade da Terra e a época do surgimento do Homo sapiens, que tem em torno de 200 mil anos. A história da Terra, como vocês sabem, tem formação de 4,6 bilhões de anos. É uma diferença gigantesca. Daí a necessidade de se estabelecer um novo tipo de tempo. Para isso foi que foi criado a escala de tempo geológico. No caso do homem, nós usamos o tempo histórico, que é pequeno, né? 100 anos, 200 anos, né? Um século, 100 anos, um milênio, 1000 anos, etc. A Terra não, você tem que falar milhões de anos, né? Tem um período, por exemplo, da Terra, na história de formação da Terra, que dura bilhões de anos. Por exemplo, o período pré-cambriano demorou aí um pouco mais de 4 bilhões de anos. Então é uma diferença gigantesca, né? Vamos então. Para iniciarmos essa aula, vamos falar um pouquinho sobre a teoria do Big Bang. A formação da Terra, a formação do universo vem a partir de quê? De uma teoria que foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado americano George Gamow. Então, George Gamow, ou Gamow, como você quiser, nasceu em 1904, morreu em 1968, e no ano de 1948 ele veio com essa teoria dizendo que a Terra teria surgido após uma grande explosão cósmica que ocorrera entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Com isso, formou-se então o universo, essa é a teoria do Big Bang, né? Formou-se então o universo, e uma dessas partículas que se desprenderam, que foram o resultado dessa explosão, veio a formar a Terra, que realmente era muito calor, muito quente, né? Diz ainda que essa fase vai desde que a Terra ainda era poeira espacial ao redor do Sol até a formação da nossa crosta primitiva. Nós temos aqui uma gravura mostrando, por exemplo, a Terra no processo de formação. Note que era como uma bola incandescente, né? Era um material pastoso, vamos dizer que seria tipo uma lava vulcânica, né? Uma lava. E esse material era muito quente e a Terra, nesse tempo, não havia vida ainda. Com o passar dos milhões, bilhões de anos, foi se resfriando, como você pode ver aí, ó, já existe uma certa textura aí, começou a ficar mais escuro, mostrando que o resfriamento da Terra. Então a Terra foi se resfriando, a parte externa, que é a crosta terrestre, se esfriou no caso, e formou o que nós temos aí, as camadas da Terra. Então nós temos aqui uma gravura mostrando as camadas da Terra. Note que a parte interior da Terra ainda está um material incandescente. Segundo os cientistas, a Terra ainda está no processo de resfriamento, né? Daqui bilhões de anos, provavelmente o manto deve se solidificar também, de acordo com os cientistas, né? Então ficou perfeita essa gravura, para você notar um pouco sobre a estrutura da Terra, no caso as camadas internas da Terra. Nós temos a crosta, né, o manto e o núcleo dividido em duas partes, beleza? Nessa gravura nós temos aqui, um pouco melhor para vocês, a camada da Terra. Aí note que nós temos aqui a crosta, né? O interessante é que os cientistas dizem que a crosta terrestre é a parte mais fina da superfície, onde tem locais aí que chegam a menos de 10 quilômetros de profundidade. Você já pode chegar, né, ultrapassar a crosta terrestre, chegando em outra parte aí, no manto superior. Então nós temos a crosta, o manto superior, né, que é uma parte que já está ficando sólida, só que vai demorar
com certeza ele vai se solidificar primeiro que o manto inferior, né? Então, com certeza essa parte aqui, o manto superior, já está um pouco um pouco menos líquido do que o manto inferior. Então nós temos o manto superior, o manto inferior, que é líquido. Nós temos uma zona aqui, ó, uma zona aqui de descontinuidade, que vai ficando cada vez diferente, para chegar, no caso aqui, no núcleo. O núcleo que é dividido em duas partes, que é o núcleo externo e o núcleo interno. Aqui nós temos também, mostrando as camadas da Terra com mais detalhes. Nós temos aqui a costa oceânica, a parte oceânica. Aqui fala que tem lugares que pode dar de 5 a 10 quilômetros, né, de profundidade. E na parte continental, chegando de 30 a 80 quilômetros de espessura a crosta terrestre. Nós temos uma zona de baixa velocidade, que faz parte do manto superior, aí, entre o manto superior e a crosta terrestre. Então, depois da crosta terrestre, até 400 quilômetros, nós temos o manto superior. De 400 quilômetros a 650 quilômetros, nós temos um manto transicional. E de 650 quilômetros para baixo, até 2.900 quilômetros, nós teremos o manto inferior. Tá? Logo após aí tem a faixa de descontinuidade, né? E começa o núcleo dividido em duas partes, núcleo externo e núcleo interno. De 2.900 a 6.400 quilômetros, aí, que é o raio da Terra. Aqui nós temos uma gravura mostrando a Terra aí no seu período de formação. A Terra passou por um período de grandes erupções vulcânicas constantes, né, durante sua formação. Vamos agora iniciar um pouco falando sobre as eras geológicas, né? Nós temos uma gravura aqui mostrando, por exemplo, os dinossauros durante a era Mesozoica. Para se estudar a história da Terra, utilizamos o tempo geológico, que foi dividido da seguinte forma. Foi dividido em éons, eras, períodos e épocas. Então, cada nome desse aqui representa algo importante que aconteceu na Terra. Por exemplo, durante a era Mesozoica, durante essa era aqui, aconteceu o quê? O surgimento dos dinossauros. Tá? Nós temos várias eras, beleza? Então, por exemplo, o período pré-cambriano compreende 3 éons, né? Que nós chamamos que é o Adeano, Arqueano e Proterozoico. Então, costuma-se dizer também, costumam chamar de eras eles também, mas só que são éons, né? Foi o maior tempo que nós temos aí dentro da escala geológica. Os 3 juntos ultrapassam os 4 bilhões de anos, né? Vamos ver aqui uma tabela mais completa para vocês aqui. Ó, por exemplo, nós temos, começa aqui, ó. Nós temos o Radiano, o Arqueano e o Proterozoico. Os 3 juntos a gente costuma chamar de era pré-cambriana, né? Mas na realidade são éons, ó. Está dividido em éons, eras, períodos e épocas. Então esses 3 aqui são éons, tá? Alguns livros trazem só o nome pré-cambriano, não entra em detalhes sobre esses nomes aqui, como você está vendo. Mas nesse caso aqui nós temos as 3 divisões, as 3 divisões. Na realidade são 4 éons, são 5 eras. Vamos lá então. Os éons nós temos Radiano, Arqueano, Proterozoico e nós temos o Falenozoico. Aí nós temos uma tabela aqui com o Falenozoico subdividido, né? Eras, períodos e épocas. Por exemplo, o Falenozoico se subdividiu na era Mesozoica. A era Mesozoica, onde esteve os dinossauros, né? O período Triássico, o período Jurássico e o período Cretáceo. Nós temos também a era Cenozoica, o Cenozoico aí, né? Subdividido no período Terciário. E nós temos o Paleógeno e o Neógeno, que é subdividido também em épocas, que é o Plioceno, Mioceno, Oligoceno, Eoceno e Paleoceno. Então existe toda essa divisão. Cada período desse, cada momento dentro da escala geológica do tempo corresponde a algum acontecimento importante na formação do planeta Terra. Na era Mesozoica, nós já falamos, surgiram os dinossauros, né? Ela foi separada aí em períodos chamado período Triássico, Jurássico, né? Então foi o período, a época dos dinossauros. Outro que importante,
Durante a Paleozoica, a Era Paleozoica, havia 3 grandes massas continentais que se uniram ao final dessa era, dando origem, no caso aqui, nós tínhamos a Pangeia. Nessa época aqui ainda era Pangeia, depois os continentes começaram a se fragmentar. Outro dado importante, no pré-cambriano, que foi aquela fase que teve lá o Radiano, tá? O Radiano, o Arqueano e o Proterozoico, foi nesse momento aí que surgiu a vida, nesse período de 4 bilhões de anos que surgiu a vida. Um outro dado aqui, ó, na Era Paleozoica, foi lá que surgiram os peixes, os anfíbios, os répteis e também as primeiras plantas terrestres. Então foi na Era Paleozoica. Bom, nós falamos então sobre as eras geológicas e a formação da Terra. Você viu aí que a Terra se formou há bilhões de anos e diante disso veio a formar também a estrutura interna da Terra, através do processo de resfriamento, no caso quando as camadas se formaram. No caso aqui nós vamos nos ater um pouco agora na estrutura, falando da litosfera, ou melhor, da crosta terrestre, né? A estrutura geológica, então, da litosfera da Terra, né? Que é a classificação da litosfera terrestre conforme suas diferentes origens e as composições de suas rochas. Ao longo da formação da Terra, formou-se as rochas. Então, cada região do mundo aí tem um tipo de formação diferenciada. Então, nós podemos aí perceber 3 tipos principais de estrutura geológica. Nós temos os crátons, ou escudos, né? Escudos cristalinos. Nós temos as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Esses 3 aqui são os 3 tipos básicos de estrutura geológica, também chamada de províncias geológicas. Províncias geológicas. Nós temos aqui uma gravura mostrando cratos, né, ou escudos cristalinos. No Brasil é conhecido como dobramentos antigos. Então, uma paisagem aí mostrando uma região, geralmente uma propriedade com esse tipo de material, com esse tipo de formação. É uma fazenda, por exemplo, é muito caro, né? Bem valorizado, porque é uma terra boa para se plantar. Geralmente, essas regiões aqui são conhecidas por dobramentos antigos, por geração de formação bem antiga, tá? Formação antiga, e no Brasil, 36% do território brasileiro é formado por esse tipo de terreno, por esse tipo de província geológica, no caso aqui, os crátons. Nós temos também as bacias sedimentares, e como você pode ver, ó, as bacias sedimentares foi formada através da erosão, do processo de intemperismo das regiões altas, que foram se desgastando, né, com a ação do vento, da chuva, e foi todo esse material sendo transportado para as regiões mais baixas. Como você pode ver aqui, camadas se formaram, né? Vão se formando camadas, é como se fosse uma região que foi aterrada ao longo do tempo, né? Isso, inclusive, explica por que os dinossauros estão todos enterrados, né? Quando os dinossauros morreram aí há 705 milhões de anos, eles viviam nessa região aqui, né? Depois eles foram soterrados aí com o material que saiu das regiões mais altas, onde foram erodidos através do processo de intemperismo, da chuva e etc. Então nós temos aqui, ó, transporte, sedimentação, a erosão, que é o primeiro, né? O transporte e a sedimentação. Todo esse material levado para essa parte aqui, formando uma região que nós chamamos de bacia sedimentar. Ok? Nós temos também os dobramentos modernos. Como exemplo, nós podemos citar aí as cordilheiras, as montanhas, né? São dobramentos modernos, as grandes montanhas que se originaram através da colisão das placas tectônicas, formando aí as grandes cadeias montanhosas. Olha essa gravura aqui mostrando também uma montanha, né? Então, 2 placas tectônicas há milhões de anos se colidiram, dando origem aí às cadeias montanhosas, que nós chamamos de dobramentos modernos. Vale lembrar que o Brasil não tem dobramentos modernos, né? Olha aí, o Brasil, ó, a estrutura geológica de um lugar refere-se ao tipo de material que compõe o seu solo e o seu subsolo, como já falamos. A estrutura geológica brasileira é classificada da seguinte forma: dobramentos antigos, bacias sedimentares e crátons ou escudo cristalino. Note que nós não temos dobramentos modernos, somente os antigos, né? Bacias sedimentares e escudos cristalinos. No Brasil, 64% do nosso território é formado por bacias sedimentares. Beleza? Então, no Brasil não temos
os dobramentos modernos. E aqui uma tabela mostrando aqui para a gente entender melhor os dobramentos antigos brasileiros, também são chamados de cadeias orogênicas, são resultado do soerguimento lento e horizontal, porém estão desgastados com a ação do tempo, né, questão do intemperismo, erosão e etc. Foram desgastando e geralmente são mais baixos e menos pontiagudos do que os dobramentos modernos. Eles são da era pré-cambriana, né, o período arqueozoico e o período proterozoico, e já foram bastante desgastados pelos agentes erosivos, como falei, a água da chuva, o vento. Então, tudo isso aí vai desgastando as montanhas antigas, as montanhas, né? Tudo isso aí vai desgastando as montanhas e hoje elas estão desgastadas aí com a ação do vento, da chuva, formando outras regiões no Brasil que nós chamamos de bacias sedimentares. Beleza? Dentro da estrutura geológica do Brasil, nós temos também as bacias sedimentares. Elas são resultantes do acúmulo em áreas muito baixas de sedimento, detritos, oriundo do desgaste sofrido pelas rochas nos terrenos mais altos ao longo do tempo geológico. Como eu já falei, né? As regiões altas sofrem o processo de desgaste. Todo o material vai sendo transferido, transportado para os lugares mais baixos, formando então essas regiões bacias sedimentares. Como já falei também, recobre cerca de 64% do território brasileiro, como você está vendo aí, ó. E nelas encontram-se os combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo, né? Principalmente no caso do Brasil, no oceano, onde tem muita parte de bacias sedimentares. Muita gente fala que a região de bacia não tem valor, mas é lá que se encontram os combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo extraído nessa região, né? Beleza? As bacias sedimentares formaram-se nas eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, longínquas atividades vulcânicas. Nós temos lavas endurecidas e desgastadas, tudo isso aí veio formar as bacias. E o que nós chamamos de solo de terra roxa, né? Solo dispostos em camadas horizontais. E eu falo sempre um exemplo assim, quando você vê algum poço que as pessoas cavam, por exemplo, começa com areia, depois dá uma camada de barro, depois dá uma camada de cascalho, sei lá, alguma coisa assim, mostra o quê? Que houve uma formação diferente, período diferente, hoje houve uma formação de camadas diferentes, né? Isso aí é um dos exemplos clássicos de bacias sedimentares. E conclusão, pouca ação do tectonismo no Brasil, porque o Brasil, 64% formado por bacias sedimentares. Sem falar que o Brasil está no centro da placa tectônica, né, que é um assunto que veremos logo mais. Para terminar, os cratos ou escudos cristalinos, terrenos mais antigos, amplamente erodidos, como já falei, e de baixas altitudes. Na realidade, as altitudes deles são baixas por causa do desgaste, né, que já foram desgastados. Geralmente, esses escudos cristalinos nossos aqui do caso do Brasil estão desgastados, eles são arredondados, né? Poucos você vê que não são assim, tipo arredondado e mais baixos. Os cratos encontrados no norte do Brasil e das Guianas são exceção, pois possuem grandes altitudes, né? Como é o caso do Monte Roraima, da região do Monte Roraima, Pico da Neblina, tá? Então, poucos lugares do Brasil têm cratos com grandes altitudes, como é o caso desses aqui que eu já falei para vocês. Valeu, galera! E terminando aqui, nós temos um diagrama mostrando os cratos, né? São da era pré-cambriana, corresponde a 36% do território brasileiro, né? Os da era pré-cambriana são do período arqueozoico e o período proterozoico. E desses 36% do território brasileiro formado de cratos, 32% são do período arqueozoico e 4% do período proterozoico. Os cratos podem ser classificados da seguinte forma: quando expostos à superfície, são chamados de escudos, quando são expostos, né? E quando cobertos por estruturas sedimentares, são chamados de embasamento cristalino. Existem regiões do Brasil que você percebe, né? Que você vê que estão expostos, né? E outros estão embaixo. E aqui nós temos um mapa que mostra a estrutura geológica do Brasil, onde são escudos cristalinos aí nas partes amarelas e as bacias sedimentares nas partes verdes. Então, note aí, ó, que a maior parte do Brasil são bacias sedimentares. Valeu então, galera, um grande abraço e bons estudos aí para todo mundo. Fui!